Olá, estamos em uma nova live de Shakti Tantra Yoga, esperando aqui por as pessoas, nossos seguidores, e continuando o tema da prática do Tantra, que já é um tema que se está estendendo várias lives, porque obviamente é um tema muito extenso. E, como sempre, nós gostamos realmente de desenvolver com profundidade o conteúdo, de fazer uma live em onde podamos aportar uma visão e uma informação que seja interessante, real, para nossos seguidores. O tema em que vamos aprofundar hoje é sobre o conceito de mudras, que é extremamente importante dentro da prática tântrica e que é bastante pouco compreendido atualmente, certo? E como estão, tá, pessoal? Então vamos só comentar um pouquinho. Então, o nosso curso de meditação tântrica já está na plataforma, finalmente, não? Para quem quiser dar uma olhada, nossa plataforma de cursos, o link está na bio, não? E também um curso, não, em onde um pouco podemos dizer que a prévia de tudo ele está dado em algumas lives que fizemos sobre o tema de meditação desde o ponto de vista do Tantra umas semanas atrás, certo? Pelo interesse até que pessoas tiveram por essas lives, a gente decidiu incluir esse tema dentro de nossos cursos online e fizemos um curso online que é uma introdução justamente ao que seria a meditação tântrica com técnicas básicas para começar esse tipo de trabalho, certo? Então, indo para o nosso tema de hoje, a prática do Tantra e especificamente os mudras. O termo mudra, geralmente, para a maioria das pessoas, incluso dentro do yoga ou com algum conhecimento de cultura indiana, está muito associado a determinados gestos manuais, certo? Que não só formam parte da prática do yoga, senão que formam parte, podemos dizer, de todo um universo cultural muito rico no Oriente, mas que é comum a muitas culturas, não? Os mudras, como gestos manuais, não, aparecem na prática do Tantra, do Yoga em si, não, em religiões como o Jainismo, como o Budismo, na própria religião védica, na dança indiana, por exemplo, não, nas práticas taoístas, não, no Shinto japonês. Vemos incluso mudras em menos profusão, mas até dentro, por exemplo, das práticas cristianas, não, determinadas posições de mãos, desde a posição de oração, a benção papal, não, que são realmente essa estrutura, essa ideia de o poder, por um lado, simbólico da mão, mas também o fato de, como digamos, entender que esse poder simbólico, que por exemplo não é só simbólico, não? Sino que há, poderíamos dizer, um poder energético e que daí se conserva mais em Ocidente em gestos manuais que são acompanhados, como vamos ver também, como igual que no Tantra, de processos internos dentro das práticas mágicas de Ocidente, não? Da magia cerimonial ocidental, por exemplo, onde há sim uma profusão de mudras que tem essa função, não? Literalmente de convocar determinadas energias internas ou externas. E quando voltamos depois de ver, não, que em realidade a mão, não, é uma chave, não, assim, simbólica, reflexológica e energética em distintas culturas e práticas, voltamos para o Tantra um pouco, não? O termo mudra no Tantra é bem amplo, porque ele não significa gesto ou postura. Eu sempre explico que o sânscrito é um idioma polissêmico, ou seja, onde cada palavra tem diversos significados, sobretudo em função do contexto em que é falado. Então, a mesma palavra, dentro de um determinado contexto, pode significar uma coisa e dentro do outro ampliar-se esse significado ou incluso mudar, certo? O termo mudra, dentro do Tantra, podíamos chamar mais que gesto, não? A uma postura ou ação, não, do corpo humano que abre, não, que conecta um circuito, não? Conecta o que fecha no sentido de fechar uma chave e ativar, não? Isso
Fica muito claro nos mudras manuais, por exemplo, quando nós vemos, porque quando eu faço isto, literalmente é como se fechasse um tipo de circuito que vai criar uma determinada circulação energética. Então, mudra se refere não especificamente só ao gesto da mão, sino a um gesto que pode ser feito com qualquer parte do corpo, incluso, como vamos a ver, com musculaturas profundas, não? Os diafragmas especificamente, já vamos explicar isso, não? Que geram uma conexão e uma circulação energética. Então, por isso, os mudras são extremamente importantes dentro da prática tântrica, porque se o centro da prática tântrica, como já falei, justamente é a circulação de energia, certo? Porque Tantra, a trama, não, que forma o multiverso em que nós vivemos, é uma trama energética. Então, quando nós temos determinados gestos, atitudes, posturas que criam, que nos conectam, que ampliam ou amplificam, não, essa conexão com a trama, esses tipos de gestos, atitudes, posturas vão ser fundamentais para essa prática, certo? Então, e dentro do Tantra não só temos o que poderíamos chamar os gestos, que todo mundo conhece, manuais, e vamos ver que os mudras manuais do Tantra têm sua característica particular, diferente de, por exemplo, de védicos, búdicos ou artísticos dentro da dança indiana, tem suas características bem particulares, certo? Os mudras mais importantes não são os mudras manuais, sino os mudras que se fazem com musculaturas profundas do corpo e que são os que conectam a circulação profunda de energia, sobretudo ativando o que é a fusão de Ida e Pingala em Sushumna, ou seja, transformando o que seria a circulação cotidiana de energia polar, não? Solar, lunar, não? Em uma circulação de alta intensidade unificada, que é o que quer dizer essa metáfora de não, fundir Ida e Pingala em Sushumna. Então, a função energética que tem esses mudras é isso, conectar essa circulação. A circulação não, do canal de Sushumna é uma circulação terra-céu, certo? Sempre falo a energia, já falei isso, que circula em nós, não em nós especificamente, nós circulamos a energia do cosmos, a energia da Terra, não? É como, digamos, falo, é como uma trama, não, que envolve o universo, não, a galáxia, o sistema solar, não, a Terra e nós sobre a Terra, com uma trama complexa, multidimensional de circulação energética, e essa energia que circula por nós, não, circula da Terra para o céu, do céu para a Terra, não, por nós. Então, nós não somos, como digamos, baterias ou entes autônomos energéticos, estamos ligados a essa trama. Podemos circular essa energia em maior ou em menor quantidade e também de determinadas maneiras, não? Podemos, em uma intensidade e em uma função comum do que cria o que é nossa consciência comum, que nos permite perceber sobre este plano, ou podemos aumentar essa circulação de energia, saindo dessa circulação bipolar comum, que lida com o mundo, e entrando em uma circulação de alta energia, que nos permite expandir nossa consciência e nossa percepção também de nós mesmos e de tudo que está aqui na volta. E esses mudras internos têm a função justamente de fusionar Ida e Pingala e aumentar de criar essa circulação, não, de alta energia profunda que nos permitirá entrar em um outro estado de consciência expandido, seja corporal, seja energética ou de consciência. Esses mudras trabalham basicamente sobre, não, são ações que nós fazemos com as musculaturas dos diafragmas, diafragma pélvico, diafragma torácico, diafragma laríngeo, diafragma craniano, certo? Já aqui a esta altura, não, vamos fazer um pouco nossa publicidade e temos, com todo esse tema, um curso que vamos lançar daqui a umas 2 semanas, não, que é justamente sobre mudras na prática tântrica e que vamos explicar nesse curso online, não, de maneira bem específica e profunda, não, que são esses diafragmas a um nível anatômico, fisiológico, como trabalham para conectar a um nível energético esses mudras, certo? E como funciona. Então,
vou dar aqui uma prévia ou uma explicação um pouco mais resumida, mas quem tem interesse de levar isso para a sua prática, temos esse curso que daqui a pouco também lançaremos, para quem quer se aprofundar nesse tema de mudras, tanto internos, não, como depois como mudras externos, os manuais. Os diafragmas, nossa estrutura, não, de cavidades, não, dentro do nosso corpo, uma cavidade pélvica, cavidade abdominal, torácica, craniana, certo? Em donde dentro de cada uma dessas cavidades tem uma série de órgãos, não, e de processos fisiológicos diferenciados, não? Evoluiu tendo uma série de musculaturas que literalmente separam uma do outro, não? O diafragma pélvico é literalmente aquele que nos separa do mundo, ou seja, que fecha nosso corpo por baixo, uma musculatura, não? E que ao mesmo tempo, como todos os diafragmas, o diafragma torácico divide o abdômen, não? A cavidade no pélvico-abdominal da cavidade torácica, o laríngeo, não? Do tronco para a cabeça, não? O diafragma craniano, do crânio cranial, do crânio facial. Certo? Então, eles têm uma função tanto ao mesmo tempo de dividir essas cavidades com funções diferentes e também de conectar, não? Porque ao mesmo tempo, como por exemplo o diafragma torácico, não, mais conhecido como diafragma, não, que divide a cavidade torácica abdominal, mas também tem as passagens, não, de o esôfago, não, da veia cava, da aorta, não, que fazem justamente essa passagem, administra essa passagem, não? Todos os diafragmas não são musculaturas que estão rígidas nisso, sino que têm um pulso, não? Tem um determinado pulso que acompanha tanto a fisiologia interna como o movimento e adaptação, não? Do movimento no mundo, do nosso estar no mundo. Então, eles vão tendo, não, um pulso que é comandado pelo diafragma, não? O pulso do diafragma qual é? É o pulso respiratório e o pulso circulatório, porque o coração pericárdio está grudado no centro tendíneo diafragma, não? Então podemos dizer que há um centro, não, cardiorrespiratório com um pulso, não, do diafragma para a respiração, do coração para a circulação, que está de acordo ao que nós realizamos no mundo, criando uma resposta também de pulso do diafragma pélvico, do diafragma laríngeo, que tem um pulso, que aliás a respiração qual é? A fala, certo? E logo com o diafragma cranial, que tem também um pulso, que é o pulso do líquido cefalorraquídeo, não? E da motilidade do nosso cérebro também, como todo órgão tem um pulso dentro dele, no pulso cerebral, dado pela circulação do líquido cefalorraquídeo. Então eles controlam, como vocês veem, é um controle profundo. Eles estão ligados, não, a todo eixo neurohormonal, não? E a função dos órgãos. Então, toda a função, as funções fisiológicas mais profundas que nos mantêm vivos, como vê. Então, criar ações com esses diafragmas influi em toda a estrutura do nosso corpo, de como ele se adapta. Como são estruturas musculares, certo? Nós vamos a ver, não, que temos um determinado controle sobre elas. A maioria delas não tem um funcionamento, como é, por exemplo, o diafragma torácico e a respiração, uma função autônoma, certo? Ou seja, na medida em que nós não prestamos atenção, não? Ou como os esfínteres do diafragma pélvico, não? E que nós não prestamos atenção, estão funcionando, mas quando nós prestamos atenção podemos também gerar ações voluntárias. Então o interessante é justamente também que fazem essa interface, não, entre o que poderíamos chamar processos autônomos e processos conscientes. Então o que temos ali, não, é uma série de estruturas que a um nível postural, não, biomecânico, fisiológico, neurológico, energético, não, hormonal, tem extrema importância. Então, o controle, o conhecimento, a consciência e funcionamento e o controle delas
nos permite influenciar em muitos mecanismos. E, sobretudo, em uma ação conjunta desses diafragmas, nós podemos criar, obrigado, uma circulação de alta energia, que começa sempre pelos mudras de base. Só para quem pratica yoga, os bandhas são tipos de mudras, mais característicos que da prática tântrica do Hatha Yoga, certo? As práticas tântricas que estou me referindo agora são anteriores ao século XI, mesmo que continuam depois. Século XI era cristão, quando começa a surgir o movimento Hatha Yoga, que toma essa tecnologia tântrica e a caracteriza de uma maneira. Já o Tantra trabalha essas mesmas questões, mas com uma percepção de energia e de como trabalhar o fluxo de energia diferente. Bandhas são tipos de mudras, tanto que, por exemplo, no mais clássico dos clássicos dos textos do Hatha Yoga, o Hatha Yoga Pradipika, quando você lê sobre bandhas, eles estão no capítulo de mudras. Eles são caracterizados especificamente como um tipo específico de mudra. Então, quando temos o assoalho pélvico, temos o Yoni Mudra, que se faz com a Yoni, ou seja, com toda a estrutura da Yoni, o Bahroli Mudra, que corresponderia, em efeito, para o homem como para a mulher, a Yoni Mudra, o Aswini Mudra, com a parte posterior do assoalho pélvico e o ânus. O Mula Bandha, que é um fecho. A diferença entre um Mudra e um Bandha, para vocês entenderem, é a seguinte, porque mudras também se fazem exatamente como são mudras, os bandhas, como são mudras nos diafragmas. Mientras que os mudras são tipos de bloqueios que permitem direção a circulação de energia numa só direção. Daí bandha, de onde deriva a palavra até como bandagem, não é algo que fecha, não aperta. Nos distintos bandhas, em onde vemos que estão nos diafragmas, Mula Bandha, no diafragma pélvico, Uddiyana Bandha, diafragma torácico, Jalandhara Bandha, diafragma laríngeo, certo? Temos ali que eles fecham e permitem a energia ir em uma só direção. Como o Hatha Yoga trabalhava muito justamente com comprimir energia, combinava kumbhakas, retenções da respiração, com o pulmão cheio vazio, mas parar a respiração, reter e utilizar bandhas para tentar aumentar a circulação de energia. Nós vemos que na prática de Hatha Yoga há um ênfase no que são bandhas, ou seja, bloqueios, pressão interna, aumento da circulação de energia. Na prática do Tantra se parece muito mais à prática taoísta, com que tiveram interna muita interação no primeiro milênio da era cristã, nos séculos antes do surgimento do Hatha Yoga. Há um ênfase muito mais na circulação de energia. E a diferença de um mudra na mesma região é que utiliza esse mesmo diafragma não para bloquear e empurrar a energia só numa direção, sino para criar um estado dinâmico de circulação, em onde, de acordo a como eu organizo o mudra, a energia pode circular em uma ou em outra direção. Pode parecer um pouco complicado, isto na prática se entende melhor, certo? Então, quando utilizo esses mudras, eu crio uma circulação que vem desde o assoalho pélvico, que é a chave que nos conecta com a energia da Terra, por isso começa ali, por isso são os mais importantes. Incluso isso se comparte com o Hatha Yoga, em onde tem até um livro da escola de Bihar, de yoga, que é dedicado exclusivo a Mula Bandha. Ele fala, o Mula Bandha diz como o bandha chave para a prática do Hatha, e realmente os mudras feitos no assoalho pélvico, tanto na prática tântrica como no Hatha Yoga, são bases porque eles são, como digamos, colocar o plug na energia da Terra. Os mudras que acontecem a nível do diafragma torácico são também básicos para a circulação de energia, porque eles estão relacionados com o acto respiratório e com o pranayama, então vão ser como bombeio essa energia. E já os mudras laríngeos e os mudras do diafragma craniano, que são mudras oculares, controle com os olhos, são fundamentais para como vai circular
já a nível, não, craneal, a nível cerebral, e como essa energia, por como circula, vai criar estados de consciência específicos. Espero que tenha ficado claro. Então, os mudras, não, internos são muito importantes. Esses mudras internos também são afetados pela postura global. Por isso tem, incluso sobrevivendo no Hatha Yoga, onde você vê algumas posturas, como o Mahamudra, por exemplo, que parece um asana, que parece um Janu Shirshasana. Qual é a diferença entre o Mahamudra e o Janu Shirshasana? Janu Shirshasana se refere a postura só externa. Já o Mahamudra usa essa mesma postura ou similar, não, com conexões internas. E o que acontece? Dentro da prática tântrica, o asana não tem sentido sem a estrutura interna dos mudras. Não? O asana, como digamos, é aquilo que envolve a cobertura do bolo, a casca da laranja, não? Mientras que o mudra representa essa polpa, não? Que, de alguma maneira, a casca é a estrutura. Então, e em certo sentido, nós podemos considerar como, por exemplo, há todo um debate, não? Porque você, dentro da prática tântrica antiga, você encontra a menção do pranayama, dos mudras, não? Yantras, mantras, mas não encontra a menção de asanas, que começam a ser mais mencionadas na prática de Hatha. Não se mencionam não porque não existissem, sino porque asana era considerada como postura um tipo de mudra. Não? Então, em realidade, não? Você acompanhava esses mudras internos com determinadas asanas, não? Que eram os que complementavam como estrutura externa. Não? Então, mudras nos diafragmas, não? Criavam a estrutura interna, a postura, que nós chamamos asanas, mudras, não? Posturais completos davam estrutura, certo? E aí vem um mudra manual que todo mundo gosta, e agora vamos a falar deles. E agora vamos falar um pouquinho mais das mãos. Espero que tenha ficado claro até aqui. É um assunto profundo e um pouco complexo e pouco conhecido. Acho que é neste momento em que começa a ficar mais claro. Pouco conhecido, porque todas as referências que o Ocidente começa a ter, não, da prática do yoga, não, e das técnicas que são de origem tântrico, asanas, pranayamas, bandhas e mudras, são praticamente posteriores ao século X, não? Vem de todo o movimento Hatha Yoga, que já toma isso e os modifica de acordo à ideia de como eles querem fazer a prática, e aí também há toda uma evolução, não? E há poucas referências a essa parte estão se descobrindo agora, e também porque sempre os movimentos tântricos, não, como eles sobrevivem, não, ao momento de auge, no meados do primeiro milênio, depois até por todo um conflito e persecuções, não, junto com a cultura védica, eram e já depois se transformaram mais em grupos, podemos chamar praticamente de uma estrutura que no Ocidente chamaríamos esotéricos, grupos fechados que mantiveram todos e mantêm incluso todo esse conhecimento bastante fechado, certo? E podemos dizer que recém agora isso está se abrindo mais e podendo se comentar como isso realmente funciona, certo? Então, para as mãos, por que as mãos são importantes? Se nós vamos a pensar, não, quais são as duas características, não, podemos ter mais, vamos escolher duas que são definitórias de nossa espécie, do ser humano, que nos caracterizam, não? A linguagem, certo? O poder da fala, que está na origem, não, de nosso poder cultural, não? Porque tudo o que nós pensamos, comunicamos para outro ser humano a partir da fala, e é o que nos permitiu nos organizar para gerar uma cultura. Se eu tenho a ideia de construir uma pirâmide, certo? Eu tenho que falar para outras pessoas para que comprem minha ideia, e depois, se eu planejei tudo, tenho que discutir como vamos fazer. É através da linguagem que nós estruturamos para construir qualquer ato cultural. A partir da linguagem é aqui, não? Mesmo que tenha as redes sociais, mas continua sendo a mesma linguagem com que o homem se organizava quando era um caçador-coletor para a sua vida, para casa, para no seu acampamento. É a mesma linguagem que está aqui, que continua sendo aqui, forma a cultura, certo? E todo o que penso e comunico, construo com as mãos. Há um exercício
muitos anos atrás, quando comecei todas as minhas pesquisas, não? Em certos círculos que eu participava, mais esotéricos, de iniciações e vivências, assim, se passava por determinadas, eh, eh, como diríamos, práticas que você fazia, não? Uma delas, por exemplo, era você vendar tuas mãos, certo? Para não poder utilizar, não? E ficar uma semana assim. Para você entender isso que estou te falando, não? Tipo, e se enfrentar, tipo, como abro a porta, como limpo minha bunda, como tiro minha roupa, como me visto. São, como se disseram, práticas iniciáticas, ou seja, te colocar em uma situação e, bom, e agora, aí você começa a perceber como você depende realmente de tuas mãos em todo e o mais simples que você tem. E te dá outra perspectiva, pode parecer até engraçado a questão, mas é muito interessante, porque muda absolutamente, não? De uma maneira bastante violenta, porque você, quando vendou tuas mãos, tipo, você pede a alguém para que vende, para que, sabe, não só passe uma vendagem, senão uma fita, não? Para que até se você se desespera, seja difícil incluso de tirar até com os dentes. Você ficou, não? E disse para a pessoa, uma semana, 3 dias, sei lá o tempo que você acha que você vai aguentar, vai vir e vai te tirar as vendas. Aí, depois você vira. Aí você começa nessa situação a entender como você depende de tuas mãos e como realmente toda nossa, desde a cultura, nossa estrutura cotidiana depende de como nós trabalhamos com as mãos. Certo? Então, nesse sentido, nossas mãos são um reflexo da organização de nosso pensamento. Não só num sentido... quando você lê sobre os mudras, não se fala que os mudras têm um efeito reflexológico, o qual é certo, mas é uma visão extremamente limitada. Não? Pareceria, se eu falo de um efeito reflexológico, é dizer que quando faço isto, não, a postura vai influir de alguma maneira, porque há também textos indianos mais derivados do Ayurveda, você vê também isso, não, atribuindo um elemento a cada dedo e falando que, de acordo ao gesto que você faz, cria um balanço desses elementos, entende? Que afetará, portanto, todos os constituintes. Os constituintes dos doshas são elementos, então posso influenciar até o equilíbrio de meus doshas, de acordo que são constituídos pelos elementos. Por exemplo, se vamos para Kapha, não? Quem se lembra um pouco disso, não? É terra e água, não? Terra e água. Quando as dinamizo com fogo, não? Por exemplo, um mudra como este, não? Um mudra que se usa para órgãos pélvicos, não? E para dinamizar de uma maneira, por exemplo, como é o circuito da água no teu corpo, não? Tem várias maneiras de você poder fazê-lo, não? Então, que varia, não? Você estaria reflexologicamente influenciando, não? Os componentes, não, sutis do teu corpo que equilibram os doshas e aí modificando a tua estrutura. Desde o ponto de vista reflexológico, neurológico, como a mão tem, não, um referente dentro do córtex muito grande, não, cada postura mantida durante suficiente tempo influenciaria mais ou menos no trabalho do teu córtex. Tudo isso é real, em um sentido, funciona, mas há um processo que se procura, os mudras tântricos procuram algo mais que isso, que é a questão da capacidade de conduzir energia que tem nossa mão. Essa interação direta com o mundo que tem faz que, não, as mãos, temos a cura pela imposição de mãos, temos as bênçãos, todas as culturas perceberam que nossa mão não só tem uma função mecânica, reflexológica, sino que tem uma função energética extremamente importante. É fácil sentir energia nas nossas mãos, certo? É fácil outra pessoa, quando a pessoa tem energia, você sentir a energia, não? Então, os mudras, todos os mudras em realidade, a prática yoga, mas especificamente os mudras, funcionam ao nível que eles devem funcionar quando primeiro liguei o circuito interno. Quando ligo o circuito interno de energia, essa energia não só circula aqui, sino que tende a circular, não, para os 5 pontos, não,
que desde a antiguidade foram simbolizados pela estrela de 5 pontas, o pentáculo, não? Que não é um símbolo demoníaco nem nada disso. Essa atribuição é do século XIX. Pesquisem por aí, que é interessante. Sempre o pentáculo, até que Lippard Levy, um ocultista de 4ª categoria francês, assim, desculpe quem acredita em todas essas coisas, não? Assim, que num livro Ritual, não? E Prática de Alta Magia, não? Declarou que o pentáculo era, não, invertido e em si era um signo do satanismo, não? Enfim. Sempre em todas as outras culturas há uma associação positiva, incluso até no cristianismo primitivo, você pode encontrar, não? O associado, não, incluso a Cristo. Então, fora essas interpretações contemporâneas muito errôneas, não? Sempre foi porque entre um dos significados que ele tinha, aliás de significar a luz, o seu estrelado, uma série de coisas, simboliza que quando você sente tua energia circular, alguém perguntou o que uno sente quando circula a energia, não? A tua energia vai circular para onde? Quando conecte o canal central? Para os pés, para as mãos e para a cabeça. Dá para perceber? Se você fica, aqui não dá pela câmera, imaginei parado como um homem de Vitruvio, essa imagem de Da Vinci, sabe? Com o ser humano aqui, vai circular para esses pontos. Então, por isso é que os chineses gostam de fazer isso de uma maneira dinâmica, mas vamos falar do yoga e do tantra que estamos aqui. A minha imagem é... Você vê as pernas? Não. Assim? Não, simplesmente você um lótus, não? Para mostrar, não? Então, o que acontece? Todas as dhyasanas, da qual, não, a mais significativa é o lótus, está dando para ver ali? Já? Não? Então, por exemplo, vamos a fazer duas. Não? Baddha Konasana. Certo? Se lembram, quem pratica yoga, Baddha Konasana? Estou aqui. O que fiz? Aqui. A energia que foi para as mãos, fechei toda ela para que só vá para a cabeça. Certo? Simples. Não? Para eu não... Porque mientras que os chineses, que gostam de trabalhar em estilos como o Qigong, não? Fazendo que essa circulação de energia circule mais e volte, não pelo cosmos, assim pelo seu entorno energético, interação energética, no yoga, nas práticas indianas em geral, há uma ideia mais introspectiva, não? Levar a energia para o interior do nosso corpo, criar um estado de alta energia e quando ela vai circular para fora, recircular-la para dentro. Então, o que estou fazendo é neste asana, muito antigo, tântrico, não? Que estou circulando ela, não? Para dentro. O mesmo, por exemplo, outras variações, por exemplo, também, em onde crio uma determinada expansão, mas não permito que expanda mais lá da postura, não? Então, por exemplo, tenho este tipo de fechamento, não? Em onde é importante, por polegar é muito importante, observem, não? A conexão está aqui, certo? Típico, você já viu muitas posturas de yoga. Então, fechei, expandi a energia, conectei, se você vê meus mudras, certo? Cheguei a um ponto de expansão, mas já reciclei para dentro do corpo. Estou fazendo posturas antigas que são parte do Hatha Yoga, porque utiliza, mas são bem da prática antiga tântrica, certo? O Lotus, famoso, não? O Lotus da prática do Tantra e do Hatha Yoga, não? É o Lotus bem fechado, não? Em onde vê o calcanhar, tem que pressionar aqui, não? O triângulo femoral, onde está a artéria femoral, para diminuir até a circulação para a perna, para ir mais circulação para a pelvis, não? Então vocês veem, não? Que é bem fechado, conectado, não? O que me permite. E aqui é que o que vamos a ter um mudra, não? Um asana, no que vai trabalhar muito bem com o assoalho pélvico para empurrar a energia para cima e me vai deixar aqui as mãos livres. Para quê? Para que a energia que vai para as minhas mãos, como realmente ela tem uma ligação reflexológica com nossa cabeça, certo?
quando eu comece a criar conexões, ela conecte, porque estou no estado de alta energia, determinados estados de consciência específicos. Certo? E o Tantra, que decidiu, que se utilizou muito isso, qual é a característica? Os mudras védicos, não? Funcionam muito, mas são, por exemplo, aqueles mudras que também formam parte, porque todo está combinado à tradição tântrica, mas se caracterizam por ser mais simples, não? Aqui, coisas que vemos nas práticas, não? O famoso Jnana Mudra, por exemplo. Não? Os mudras tântricos já são mudras que têm uma realização, não? Bem mais complexa, como circuitos internos, criando, não? Umas circuitos, não? De energia bem mais. Não? Então todos eles têm estruturas que são mais complexas, criando uma interação energética. Bem, incluso você precisa ter, não, como faltam as mãos muito bem treinadas para fazer esse tipo de mudras, não, com determinada fluência, não, porque eles são, não, e é parte de tudo isso. Então eles criam realmente um nó energético, não, um fecho de energia muito grande. Essa ideia, não, é não simplesmente um estímulo, não? O mais famoso de todos, não podemos dizer, a base, assim como o Yoni Mudra, nós entramos nesta técnica, não, feita com a Yoni, é uma técnica básica, não, da linha de trabalho que o Shakti Tantra Yoga, não? O Yoni Mudra também, não, tem um nome, este mudra manual é representado por este aqui, que, como bem, não, é um enlace, não, das mãos, não, e ele é um fecho de energia, não? Ele se utiliza, não, de alguma maneira ele consegue, uma vez que a energia chegou para a tua mão, certo? Você a conecta, não, criando um verdadeiro fecho de energia, não, que te permite, não, criar uma circulação muito intensa e dirigir essa circulação para qualquer ponto interno em alta situação de energia. Então, isso é uma pequena prévia do nosso curso online para quem se interessado e queira ver realmente como poder começar e construir de uma maneira pedagógica, e acho que dá para entender bastante, não, do que se trata a prática de mudras. Então, o mudra manual vai fazer essa volta, uma vez que a energia chegou na mão, voltar-la para dentro com uma característica particular, de acordo a como organizei minha mão, ela vai reverberar, vai caracterizar essa energia de uma maneira, essa reciclagem de energia de uma maneira particular, e vai estimular minha percepção energética e, por lo tanto, minha consciência de uma maneira específica. E essa é o que acontece no Tantra, não? Em onde temos mudras internos, mudras posturais, asanas, e mudras manuais, trabalhando juntos para criar uma estrutura energética que produz um estado específico de consciência. Há alguma pergunta ali que... Lembra das perguntas que foram feitas? Uma perguntando o que é que você sentia na sua experiência a utilização de mudras. Sim. Como falava, como os mudras conectam a energia, não? Os sintomas são muito intensos no corpo, não? Para qualquer pessoa que... sim, temos algumas que já fizeram no curso, por exemplo, não? A primeira conexão assim, que se aprende dentro do nosso trabalho para mulheres, sobretudo, é o Yoni Mudra, não? E quando você realmente conecta o Yoni Mudra, você sente muita coisa, não? O primeiro sintoma, por exemplo, é muito calor, não? Algo que é normal na prática de alta... O primeiro que você vai sentir na prática de alta energia é muito calor, não? Tem mulheres que têm muita energia mesmo, sua profundamente, é muito calor, similar ao que acontece ao fogacho, que acontece numa mulher na menopausa, que tem a mesma... Aí teremos, já nos falamos sobre menopausa, temos um curso sobre menopausa na plataforma de Noemi Bayali, explicando esse fenômeno energético, não? Mas é assim um calor muito grande de energia que sube. A sensação é ascendente.
essa sensação de calor e de ativação interna vai subindo por determinados pontos do corpo bem claros que podem ser identificados, não? Tanto por alguém externamente, porque se você coloca a mão, vai sentir que aquele ponto do corpo está quente e a pessoa que está sentindo sente perfeitamente, não? Vai subindo pelos chakras, não como você vê nos desenhos, tem outra, por exemplo, quando conecto o Yoni Mudra, que vai conectar justamente vagina, canal vaginal, colo do útero, útero e ovários, não? O ponto em que a energia vai ir depois é para a raiz do Manipura, que está aqui entre os rins. Então, toda a região entre os rins suprarrenais das costas vai ficar extremamente quente e expansiva. Você sente isso. É a raiz do Manipura, o ponto, não, que os chineses chamam de Mingmen. Não? Todo mundo tenta sentir o Manipura por aqui e só atrapalha a sua digestão. O Manipura não se sente aqui porque se você sente vai relacionar o estômago e aí você vai atrapalhar a tua função digestiva e isso vai te trazer problemas. Enfim, você sente na raiz dele aqui atrás. Você vai sentir o Anahata, você não sente no coração, porque novamente, se você leva energia para teu coração, vai atrapalhar a função do teu coração. Você vai sentir esquentar no arco aórtico, aqui em cima, um calor, uma abertura muito grande que sobe, não? Pelas laterais, não? Ativa aqui por tudo, não? Cria todo um calor e por trás, não? E vai para o córtex. Então, são sensações muito intensas e muito claras quando você realmente conecta. Se você não está sentindo isso, porque você não conectou mas eu posso sentir. Não, se você não está sentindo, quando você conecta os mudras de circulação de alta energia, toda a tua fisiologia, teu estado de consciência, tua atenção que você sente muda. Junto com isso, há outras percepções mais sutis, há, sobretudo, como estamos trabalhando com energia sexual, para as mulheres, uma sensação orgástica mesmo, de um orgasmo, mas sem associação erótica, a energia do processo orgástico vindo de embaixo e não por fantasias ou associações, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, mas não tão paradoxalmente, se você entende o que está acontecendo, toda essa mobilização energética para a tua cabeça, ou seja, apesar de você estar num estado de alta energia, tua cabeça, em lugar de estar agitada, para completamente e você entra em um estado de platô, não? Na tua cabeça. Quando você conecta os mudras internos, isso, e você sente muita energia no teu corpo, sobretudo, não? Se você fazer algum dos gestos que você pode ver em técnicas de Qigong, não? Como simplesmente fazer quando a energia chega em cima, você fazer como se abraçasse uma árvore, como se chama, ou uma bola, que cria, não? A mão começa a esquentar muito, não? E dali, não? Quando a energia chegou à tua mão e você, por exemplo, forma algum tipo de mudra, você vai sentir que a energia fecha aqui e volta para você, criando nessa mente que como aplanou, está em calma, quando o mudra se fez, cria uma abertura dessa energia em alguma direção. É difícil explicar tudo isso porque são sensações. Se podia ensinar o mudra feminino, o Yoni Mudra? É muito difícil ensinar isso via online, não? Nós temos, e não é porque queira te vender o curso, para quem perguntou isso, mas são várias horas dentro do curso que a gente utiliza para isso, porque não é simplesmente um mudra, é parte de todo. 3 passos para fazer. 3 passos para fazer. Desgraciadamente, essa questão faça de maneira simples. Não funciona para nada, não é como. Às vezes até a gente ensina e o pessoal não consegue acertar. Então, até presencialmente isso leva um tempo, não para. Então, assim, desgraciadamente, enfim, nós fizemos uma série de cursos, no curso de Mudras e no de Introdução ao Shakti Tantra Yoga, que nós temos que estar na plataforma Noemi Bayali, está passo a passo em várias aulas como construir essa prática, certo? Mesmo assim, a gente costuma dar um suporte às pessoas que fazem para as dúvidas, tudo, não? Porque ensinar online coisas de energia é muito difícil, não? Particularmente, eu estou neste mundo online porque como funciona a coisa agora, mas acho
que é muito falho para a coisa da energia. Tem um monte de coisas que só se transmitem para amparo, não? Com a pessoa, com presencial e geralmente com um grupo de pessoas que está praticando o mesmo ou que cria uma onda energética que facilita para todo mundo conectar, e aí se torna muito mais fácil o processo de experiência e conexão, não? Novamente, então, sim. Quem ainda não tem esse domínio com as mãos pode fazer o curso? Sim, porque no curso de mudras a gente vai ensinar alguns mudras simples para começar a percepção, não, a conexão e a percepção, não? E vai mostrar um pouco passo a passo de como ir montando. E no princípio, montar os mudras mais complexos tântricos, não? É um pouco como todo mundo já tentou tocar violão, não? Que quando você começa, a mão está toda dura, mas se você começa a praticar um pouco, não? E tem alguns exercícios para você ir, não? Flexibilizando, não? Tuas mãos, teus dedos, que vai te ajudando, até que finalmente você consiga criar, não? Uma mobilidade nas tuas mãos que te permite montar os mudras com... É uma questão de prática, não? Então, essas são as bases. Você vai ensinar como colocar cada mudra no corpo e em que momento da vida prática utilizá-lo? Falando no curso, se estão perguntando, imagino. Sim, nós damos a base de como isso funciona. Novamente, não tem uma quantidade enorme de mudras. No curso nós vamos a dar como uma base para uma prática, para começar, não? Como já mudras fundamentais, certo? Para que servem, qual é a relação que tem, não? E a ideia, numa prática real de Tantra, não? É você aprender a sentir o efeito. A diferença de como o yoga muitas vezes se ensina atualmente de uma maneira dogmática, onde você tem que aprender de uma determinada maneira ou você depende de um guru, dessa imagem de um guru como autoridade máxima que nós não trabalhamos, nós praticamente somos um movimento anti-guru, assim, porque nós falamos que tem que se desenvolver autonomia perceptiva. Todo o trabalho que em todos os nossos cursos é você ir desenvolvendo uma capacidade de perceber como essas técnicas funcionam no teu corpo, porque realmente em cada corpo, por mais que há uma série de sintomas comuns, certo? Há também diferenças, certo? Então, eu sempre comparo com a música, não? Se você quer ser realmente um músico, não? Você não quer copiar um estilo, por mais que você comece copiando uma técnica, qual é o que todo músico quer? Desenvolver seu estilo pessoal de tocar. Né? Muito bem eu tocar igual a Jimi Hendrix, mas é triste, estou copiando, porque Jimi Hendrix, ele que inventou. Vamos botar, cada grande guitarrista, David Gilmour, Jimi Hendrix, não? Qualquer deles desenvolveu, não, sua própria maneira. Você escuta e identifica. Não? Falo de música porque tem muito a ver com isso, com projeção de energia. O mesmo acontece com o teu corpo. Cada um de nós temos um corpo diferente, fisiologicamente, um código genético diferente, uma estrutura energética diferente, não? Uma consciência, uma alma, se você quiser, diferente. Então, isso quer dizer que o geral que aprendemos tem que se particularizar, se pessoalizar dentro de essa elaboração interna e essa experiência. Não? A prática real do yoga tântrico, tem que te levar a essa percepção autônoma. Você não é o que o guru te manda, você é o que você é. Não? Até, por exemplo, nos mitos e lendas na China e na Índia sobre grandes iniciados e guru, cada um deles é absolutamente diferente do outro. Nenhum é cópia do outro, porque é uma realização pessoal, o qual é absolutamente contraditório com a visão moderna do guru dictatorial que só ele pode te dizer o que está certo. Não? O que um verdadeiro mestre te ensina é você encontrar a tua capacidade interior de entender o que está acontecendo e em um determinado momento você ter autonomia sobre tua vida, sobre tua consciência, sobre teu estar no mundo. Indica algum livro sobre o assunto?
Tem isso, não lembro agora, a gente depois poderia colocar. Tem um livro bem, acho que foi editado aqui no Brasil no final dos anos 80, princípios dos 90, sobre mudras, que é bem interessante. Não lembro o título nem o autor, porque me lembro que tinha esse livro, mas imagino que se eu conseguir depois botar aí, como se chama, o nome e tudo no estante virtual, deve-se conseguir com segurança, porque não me lembro se era de pensamento de algumas dessas editoras que editaram muito nos anos 80, 90. E que é interessante porque faz um percurso, não, da história dos mudras em distintas culturas e em distintas tradições, com uma pesquisa realmente profunda e séria, não? Mostrando mudras budistas, não, do budismo tibetano, não, da prática do Hatha Yoga, não? Faz uma introdução tanto superficial, mas do Tantra, mais certa do Tantra, mudras na tradição shinto-japonesa, mudras na tradição taoísta. É bem interessante, não? É um livro que dá uma visão bem geral, uma visão cultural, mas também de como são utilizados na prática. Incluso a parte artística, não, mostrando dentro da dança Odissi, por exemplo, o que significa os mudras quando dançam, não? Que é uma linguagem realmente com as mãos. É um livro bem interessante. Enfim. Há algum pré-requisito para fazer o curso? É necessário ter feito outro antes? O de mudras? Sim. Não, a gente... O que acontece? Como isso está para quem... eu acho que ele está montado o suficiente para que a pessoa entenda de que se trata, não? Uma prática dos outros elementos do yoga, se é uma familiaridade, não? Com quem já tenha praticado o mínimo de yoga de qualquer nível, ajudaria na questão, mas nós tentamos fazer o curso da maneira mais didática possível para que, pelo menos, não, a pessoa que chega sem ter um conhecimento ou uma prática entenda de que se trata e pelo menos possa aproveitar a base mínima, não, do que está se ensinando, porque é um curso de introdução, não? Como falava, é um tema bem extenso. Não posso aproveitar essa ideia de uma introdução, não, e utilizar a base desses, sobretudo os mudras manuais, não? Que o foco, nós explicamos bem em detalhe todos os mudras internos, não? E damos uma base de conexão bem simples, assim, acho que é acessível a quem chega, não? Para potenciar a energia nas mãos, e daí começamos a como utilizar os mudras de uma maneira simples, um pouco mais complexa, que acredito eu que pedagogicamente é acessível para quem realmente quer, não, praticar e tentar, não, encontrar o resultado. Tinha uma pergunta de uma menina que falava sobre ela sentir dificuldade de meditar ao usar o mudra, e perguntava se era obrigatório fazer mudras manuais durante a prática de meditação. E que ela não conseguia se concentrar. Nós temos o curso de meditação justamente também, parece, hoje estou vendendo tudo aqui, mas temos as lives, tem várias lives sobre meditação que estão aí salvas no IGBT, não? E que é interessante para a pessoa que perguntou ver, porque, primeiro, meditar, não, é um termo muito amplo, não, que engloba técnicas muito diferentes de meditação, cada uma com um foco e uma maneira de realizar. Então, não é obrigatório você fazer mudra para meditar, não? Você pode meditar nem ter posturas, não? Você pode chegar a estados meditativos, depende, porque eu explico nessas lives. Meditação é... tem muita confusão com o que é meditação no Ocidente, não? Mas no Oriente há vários tipos de meditação, não? Mas posso chegar a estados meditativos e entrar aqui em estados meditativos reais em posturas muito simples, não? Como, por exemplo, sentado em um banquinho com as costas bem retas, não? Com as mãos apoiadas nas minhas pernas, muito simplesmente uma posição cômoda, relaxada, com minha coluna bem alinhada, certo? Nem preciso estar em uma dhanasana, pois está comodamente sentado, não? E dessa maneira simplesmente estar em uma posição confortável e organizada em meu corpo que permita que eu trabalhe. Então, e chegar a profundos estados meditativos nessa postura, como também, não? E isso já é muito da tradição tântrica, que utiliza a energia
para reforçar o processo meditativo, utilizar posturas e mudras complexos, que eu tenho já o domínio, para criar um fluxo energético maior, para que essa expansão meditativa seja mais intensa, mais profunda, em determinadas direções. Por isso que não é necessário que você utilize o mudra. Não? Como não sei que tipo de técnica meditativa você está utilizando, de que maneira você está organizando a meditação, não posso te especificamente dizer, nem sei que mudra você está fazendo, não? Posso te responder objetivamente, mas te posso falar claramente, não? E também se você realmente está meditando. Desculpe falar isto e vou falar. A maioria das pessoas que acham que medita, não medita. Utiliza um processo que se chama que é parte mais da tradição ocidental que oriental, não? Que não é algo negativo, é outra maneira, temos muitas maneiras de usar nossa mente. Não? Meditação em Oriente significa uma coisa muito específica, que não é a mesma que algo que, por exemplo, dentro da escola junguiana se chama de imaginação ativa. Vou explicar um pouco. O que se chama de meditação guiada, certo? Não é meditação. Em termos do que significa em Oriente. Se você quer chamar aqui no Ocidente isso meditação, tudo bem, mas um indiano ou um chinês vai te falar tradicional, cara, isso não é meditar, isso é outra coisa. Que não quer dizer que esteja errado, certo? É outra coisa. É aquilo, por exemplo, imagina que você está numa praia, alguém conduz. Meditação de base não é conduzida, porque meditação é um sistema autônomo de utilizar a tua consciência. Quando alguém conduz a meditação, não é meditação, não é dhyana, que é o nome em sânscrito que tem na Índia. Meditação guiada não é meditação e não te leva a dominar a meditação. Meditação é um sistema autônomo. E posso discutir isto com quem quiser ali, porque realmente, não, se você isso não entendeu, nem do mais clássico do Yoga Sutra que está sustentando que é meditação. Certo? Então, meditação guiada, como te falo, não é. Então, se você está usando um processo de imaginação ativa, não é meditação. Meditação começa todos os estilos meditativos, não? Por quê? Por criar uma parada do diálogo interno e um silêncio interior, não? Tirar a atividade da mente e passar ao observador profundo que está dentro de nós, incluso em nossa atividade mental. Depois criar um foco e desenvolver já um trabalho, não? Autônomo da consciência que é diferente do estado cotidiano que estão aqui os estados de diálogo interno. Enfim. Quantos tipos de mudra há para essa prática tântrica? Muitos. Nós ensinamos mais importantes, mas eu não vou te dizer um número porque eu conheço um determinado número e com certeza tem muito mais que isso. Como te explicava antes, por ser uma prática secreta, 2 minutos. Sim. Como é uma prática que durante muitas coisas nos ensinaram, não? Então eu imagino que incluso do que eu conheço tem um campo bem vasto de desenvolvimento que existe. Então por isso não vou me arriscar a te falar um determinado número que com certeza não vai ser certo, não? Mas é um número bem grande, assim. Não? Poderíamos dizer que minimamente dentro da prática como eu trabalho, não tem mais de entre uns 30 e 40 mudras funcionais que apenas representam na parte básica que dentro de como eu organizei a minha prática eu sinto como funcionais, mas é muito mais que isso, não? Então, estamos chegando ao final. Obrigado para quem participou, não? Quinta-feira temos outra live do Shakti Tantra Yoga, continuando, não? Com toda essa ideia da prática do Tantra, certo? Obrigado e boa noite.